Muy bem, Mateus capítulo 28. Estarei leyendo em la Nueva Tradução Viviente, ok? Diz assim, atentos, Jesús se acercou a seus discípulos, se me ha dado toda a autoridade em el cielo. Repito, Jesús se acercou e dijo a seus discípulos, se me ha dado toda a autoridade em el cielo e em la terra. Repita comigo, toda a autoridade. Repita comigo, mi rei, mi Senhor, mi Salvador, tiene toda a autoridade. Repitam, toda a autoridade. E disse, portanto, vayam e hagam discípulos. Repitam comigo, discípulos. E hagam discípulos de todas as nações, bautizando-los em el nombre del Padre e del Hijo e del Espírito Santo. Versículo 20 diz, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos os mandatos que les he dado. E tenham por seguro esto, que estou com ustedes sempre, hasta el fin de los tiempos. Amém? Repita comigo la misión de la iglesia. Pero antes corra tu Bíblia física. ¿Cuántos tienen la Bíblia física? Hemos distribuído hace, creo que 2 meses, por aí, umas 300 Bíblias de estudo, ok? Pero naturalmente são mais pesadas para traer, ¿verdad? Pero los que tienen la física, levantem. Los que tienen la virtual, diga, por favor, Senhor, ajuda-me, vou a comprar uma física. E los que não têm Bíblia, disse, misericórdia, Senhor. Agora levante e repita comigo, Senhor, esta é minha Bíblia, la semilla eterna de mi salvação. Ella é poderosa, transformadora, sobrenatural. Eu sou todo lo que ella disse que sou. Eu tenho todo lo que ella disse que tenho. Eu puedo hacer todo lo que ella disse que puedo hacer. Agora vou a leerla e su poder transformador e sobrenatural cambiará mi vida para sempre. Dáselo forte ao Senhor Jesus. La misión de la iglesia. Aqui nesse texto, Jesús já está ressuscitado. Já havia vencido a morte. E ele apresenta a seus discípulos uma síntese, repita comigo, síntese, de lo que a igreja que ele estava estabelecendo devia ser. Nós somos a igreja do Senhor Jesucristo. Amém? A igreja do Senhor Jesucristo não é uma organização, não é uma empresa. A igreja do Senhor Jesucristo é organismo vivo, espiritual, que tem uma missão espiritual de levar as buenas notícias do Evangelho a toda criatura. O Evangelho é poderoso, o Evangelho é buenas notícias, o Evangelho cambia histórias, o Evangelho determina destinos, o Evangelho cambia a realidade espiritual de las personas, de las familias e de las naciones. El Evangelho. E aqui o Senhor Jesucristo, nesta síntese, ele habla del mandato. Repita comigo, mandato. Ele habla de la autoridade. Repita comigo, autoridade. Ele habla del princípio. Repita comigo, princípio. E ele habla de la recompensa. Repita comigo, recompensa. Em primeiro lugar, quando ele habla del mandato, ele está dizendo que nós, como igreja, temos a missão de fazer discípulos.
de las naciones. Repitam comigo, discípulos. O verbo principal aqui no texto é hacer discípulos. E há uns verbos auxiliares, como yendo, repita comigo, yendo, bautizando e ensinando. Então Jesus aqui apresenta as claves. Por exemplo, que significa como podemos ser discípulos. Jesus está dizendo, quando tu estés em tu casa, tu podes ser discípulo. Yendo por el camino, tu haces discípulo. Em la universidade, tu haces discípulo. Em el mercado, tu haces discípulo. Por donde vayas, o Senhor Jesucristo está dizendo, toda autoridade me ha sido dada em el cielo e em la terra, eu também les transfiro, les delego, les doy esta autoridade para que hagam discípulos. Agora, queria que prestaran atenção em algo muito importante. O caráter del discípulo, repita comigo, o caráter del discípulo. Aqueles que se sometem a processo de discipulado, repita comigo, discipulado, de adiestramento. Jesus não solamente está falando de que nós prediquemos o evangelho. Nossa missão é predicar o evangelho, pero vai mais allá, é formar a gente, é trabalhar com a gente, é entrenar, é adestrar, é provocar em la gente desejo de transformação. Repita comigo, transformação. Ele quer que cada um de nós experimentemos uma transformação de tal maneira que nosso caráter se haga semejante ao caráter de Ele mesmo, do Senhor Jesucristo. Eu não sei quantos estão entendendo. El que era mentiroso, deixa de mentir. El que era ladrão, deixa de roubar. El que era adúltero, deixa de adulterar. El que era fornicário, deixa de fornicar. El que era mal caráter, insumisso, respondão, desobediente, se cambia quando o evangelho entra, quando recebe estas buenas notícias. Algo tremendo estamos vendo. O testemunho de muitos que estão aqui neste grupo para ser bautizado e para ser recebido, que vão dentro de pouquinho declarar o que o Senhor Jesucristo hizo em suas vidas, esta declaração de fé. Naturalmente, não les podemos explicar detalhadamente e nem nombrar, porque há situações muito privadas, muito personales. Pero lo que estou querendo dizer para vosotros, que quando alguém se submete a processo de adiestramento, recebe uma revelação, repita comigo, revelação, e sua mentalidade é cambiada. E então, quando sua mentalidade é cambiada, ele entende que melhor que adulterar, melhor que dar vazão à la carne, melhor que usar drogas, melhor que fazer qualquer coisa que traga destruição de nossa própria vida, é o Senhor Jesucristo governando nossa vida. Ademais, quando Ele governa, nós já não necessitamos fazer estas coisas que antes faziam e que nos levavam à miséria. Eu não sei quantos estão entendendo. Então, o caráter do discípulo é o caráter de alguém que disse: eu reconozco que Jesucristo é o que eu necessitava. Como alguns dão testemunho, quando cheguei aqui em el altar, ou quando entrei neste lugar, senti
que uma carga espiritual de maldad saiu de mim, saiu de meu corpo. Agora me sinto ligeiro, agora me sinto em paz, agora sonho, agora tenho expectativas, agora tenho esperança. Dá-se-lo forte a Ele. Quem se submete a um processo de discipulado está plenamente convencido de que Jesus é suficiente. Repita comigo: Jesus é suficiente. Os acordais da mulher de Samaria, Jesus lhe pede água, e ela disse: como tu sendo judio, pede água a mim, que sou samaritana. Los judíos e los samaritanos não se llevavam bem. E então, prestad atenção, lo que Jesus lhe dijo: se tu supieras quem sou e lo que eu te puedo dar, tu me pedirias e eu te daria a água que dá vida. Se tu superas quem sou e entenderas lo que eu te puedo dar, tu me pedirias e eu te daria recursos, eu te daria graça. Repita comigo: graça. Eu te daria condições de viver uma vida digna, uma vida de honor, com uma família honrada, com os filhos bendecidos, suas gerações bendecidas. Eu não sei quantos estão entendendo, mas Jesus tem recursos. Jesus é suficiente para cambiar tu história e a história de tu família. A ser discípulo, submeter-se a este discipulado, como alguém disse há muitos anos, é o projeto mais fascinante de vida. Não sei se há esta palavra em espanhol. É algo extraordinário. É a mais grande decisão que tu podes tomar. Ora, a igreja pode perguntar: qual é a autoridade para ser discípulo? Porque há creyentes tímidos. Repita comigo: creyentes tímidos. ¿Sabe por que há timidez? Porque há falta de relação com Deus. Qual é a autoridade? Jesus disse: toda autoridade me ha sido dada em el cielo e en la terra. Ide a ser discípulos. Vayan e hagam discípulos de todas as nações. Então, qual é a autoridade? A autoridade não é de alguém que morreu e se quedou em la tumba. A autoridade não é de alguém criado. A autoridade não é de alguém insuficiente. A autoridade não é de alguém humano. A autoridade é de aquele que venceu a morte, de aquele que tem todo o poder, de aquele que quando tu foste criado já estava em la eternidade, de aquele que existia desde o princípio, de aquele que não tem erro, de aquele que jamais ha perdido uma batalha. Su nombre se chama Jesucristo de Nazaré. El Deus Todo-Poderoso. Ele disse: tenho toda a autoridade. Toda a autoridade. Toda a autoridade. Não sei se os acordais. És a autoridade de alguém que subiu a la cruz, que se entregou por ti, por amor a ti, quando todavia Ele
en la perfección de su ser. Repita conmigo, perfección de su ser. Quando Ele, Jesus, estava em la eternidade, em la perfeição de su ser, Ele te viu a ti. Ele te viu a ti. E Ele decidiu ponerte junto ao Padre. Pero hacía falta um preço muito alto. Repita comigo, um preço muito alto. Solo alguém perfeito. Solo uma sangre sem mancha. Solo alguém que não tivera pecado seria suficiente para pagar o preço de tu resgate. Então, toda autoridade, a autoridade é alguém que foi à cruz e pagou o preço por tus pecados e por mis pecados. Colossenses, capítulo 2, versículos 13 ao 15, diz assim: ustedes estavam mortos a causa de seus pecados, porque aún não les havia quitado a natureza pecaminosa. Então Deus les deu vida. Deus les deu vida com Cristo al perdonar todos nossos pecados. Ele anulou el acta com os cargos que havia contra nós e la eliminou, cravando-la em la cruz. Dessa maneira, desarmou. Repita comigo, desarmou. Desarmou a los gobernantes e a las autoridades espirituales de maldad. Los avergonzou públicamente com su vitória sobre ellos em la cruz. Quando Jesus foi à cruz e derramou su sangre por nossos pecados, Ele declarou vitória sobre as autoridades espirituais de maldad, sobre Satanás, e triunfou e les expulsou em vergüenza por causa del gran amor que Ele tem por ti e tem por mim. O apóstolo Juan, em Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18, disse assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Pero ele puso a mão direita sobre mim e me dijo: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou ele que vive. Estuve morto, pero mira, agora estou vivo por sempre e para sempre. E tenho em mi poder as chaves de la muerte e de la tumba. ¿Sabéis uma coisa? Quando Deus criou ao homem, Deus deu autoridade ao homem, autoridade sobre todas as coisas criadas. Pero o homem desobedeceu a Deus. O homem disse: eu não necessito que me cubras. E violou princípios de vida. Como consequência, ele deu legalidade. Repita comigo, legalidade. Ele deu legalidade ao diabo para entrar em sua vida, entrar em sua história, entrar em los reinos del mundo, para subjugar. Em el Evangelho de Mateus, disse que quando Jesus foi tentado, disse que em um determinado momento, o diabo lo levou a um alto monte, e em tema de segundos,
le enseñó, aqui comigo, le enseñó todos os reinos del mundo. E dijo: eu tenho autoridade sobre todos estes reinos, porque a mim me foi entregue e se la doy a quem quero. Se tu te prostras ante mim, eu te entrego. Hablou para Jesus, el diablo. Quem deu esta autoridade ao diabo? El hombre, quando pecou. Quando tu violas princípios estabelecidos na palavra de Deus, que são para tu bendição, obediência, honra, santidade. Então, quando violamos estes princípios, damos legalidade ao inimigo para entrar em nossas vidas. É como que alguém que tem uma casa entrega as chaves da casa para um ladrão. Que vai ser ladrão? Te vai roubar todo. Então, o diabo tinha as chaves, porque o homem desobedeceu e entregou estas chaves. Pero agora aqui em Apocalipse, Juan tem a visão, dizendo uma revelação que ele recebeu. Jesus falando, estuve morto e agora vivo, e tenho em minhas manos as chaves. Ele resgatou a chave. Ele resgatou a chave de morte que estava em las manos del diabo. E agora, se tu deseias, se tu crees, se tu se sometes, se tu te entregas, se tu radicalmente renuncia el passado e diz: minha vida pertence ao Senhor Jesus. Ele tem a chave da vida, Ele tem a chave da vitória, Ele tem a chave da bendição, Ele tem a chave para sacar tu família de onde está, para restaurar tu matrimônio, pero para ungir-te, para que tu vivas de maneira digna para Ele. La misión a ser discípulo, el mandato, la autoridad del Cristo que venceu a morte e ressuscitou. Mi rei não está em la cruz. Mi rei não está em la tumba. Mi rei está sentado em el trono, vive e reina para sempre. Terceiro lugar, el princípio. Aqui o Senhor Jesus Cristo disse assim, versículo 20: enseñe a los nuevos discípulos a obedecer todos os mandatos que les es dado. É o mesmo que hablamos del início, pero quando obedecemos estes mandatos, começamos a experimentar uma transformação. Repita comigo: transformação. Diga aquele que está a tu lado: quando nos submetemos a Jesus e a sua palavra, começamos a experimentar transformação. Não é uma transformação exterior, é uma transformação desde adentro para fora. Repita comigo: uma transformação desde adentro para fora. É assim, fora pode estar um caos, fora pode estar uma miséria, fora pode estar um terremoto, fora pode estar a destruição. Pero se temos esta transformação que só Deus hace desde adentro para fora, estamos preparados para enfrentar toda e qualquer situação. Además, nos levantamos com autoridade para poder dizer: eu era cego e agora veio. Eu estava perdido e agora fui encontrado. Eu estava em miséria e Deus me levantou. Minha família estava destruída e Deus restaurou. Eu não sei quantos estão entendendo o que disse a palavra de Deus.
Poneros de pie, por favor. E por último, vem a recompensa. Repita comigo, recompensa. Qual é a recompensa? A recompensa não é ter um coche novo. Aunque é bueno um coche novo, verdade? A recompensa não é uma casa nova ou uma casa digna, aunque é bueno. A recompensa vai muito mais allá de los bienes materiales que alguém pueda ter. A recompensa é a presença do Senhor Jesucristo com nós, contigo, dia tras dia. Diz assim o texto: e tenham por seguro esto, que estou com ustedes sempre, hasta el fim de los tiempos. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Aleluia!